Deus abençoe tua vida, você que está acompanhando as nossas séries de mensagens pelo nosso canal no YouTube, Hereda Casquel. Dá o seu like aí, se inscreva, compartilhe para que mais pessoas vejam esta mensagem. O tema desta mensagem é Lucas, o médico amado. Quem é este personagem bíblico por nome de Lucas, o médico amado, que é apresentado em Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 14, que diz assim: Lucas, o nosso querido médico, e o irmão Demas mandam saudações. Quando Paulo vai escrever a carta aos Colossenses, ele lembra que quando ele passou lá existia uma personagem, uma pessoa chamada Lucas, que era um médico querido, que cuidava dos irmãos. Lucas, ele também é um escritor do Novo Testamento, escreveu o Evangelho segundo escreveu Lucas, o Evangelho de Lucas, e escreveu Atos dos Apóstolos. Também alguns comentam, cogitam que possa ele ser também o escritor de Hebreus, porque Hebreus não tem o escritor ainda. Alguns atribuem a Paulo, a Lucas e a outros personagens bíblicos. Mas esse Lucas, falado como mestre amado, ele não era um qualquer escritor do Novo Testamento. Ele é apresentado em Colossenses 4,14 como médico amado. Em Filemão 24, ele é o cooperador da obra de Deus. Deixou de ser médico e se tornou cooperador para cuidar e andar com Paulo. Lá em 2 Timóteo 4,11, quando Paulo está dando as últimas instruções, que está próximo a morrer, ele diz: todo mundo me abandonou, só ficou comigo, sabe quem? O médico querido, o médico amado Lucas, o meu fiel escudeiro. Começou sua caminhada ao lado do apóstolo Paulo na segunda viagem missionária. Quando Paulo fez a primeira viagem missionária com Barnabé, e João Marcos voltou no meio do caminho. Depois, na segunda, Barnabé queria levar João Marcos, Paulo não quis. Aí houve a divisão de Paulo e Barnabé. Cada um tomaram rumos diferentes. Então Paulo foi para a sua segunda viagem missionária, levando consigo Silas. E neste trajeto ele encontra lá em Troade, quando ele apanha, quando ele está desfigurado, ele encontra um médico amado para cuidar dele e dizer: a partir de hoje eu ando com este homem chamado Paulo. Aonde ele for eu estou com ele. Eu acredito na pessoa de Jesus Cristo. Ficou em Filipos como pastor da igreja, enquanto Paulo prosseguiu o seu ministério itinerante, Atos 18, 22. Na segunda viagem, assim que ele encontra e passa com Paulo momentos da sua viagem, Paulo diz: você vai ter que ficar como pastor de Filipos. Não tem pastor, Lucas, fique aqui e eu vou continuar o meu ministério. E Lucas deve ter ficado com o coração desejoso. Lucas foi o escritor que deu muita ênfase à pessoa do Espírito Santo nos seus escritos, tanto que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, e lá sim descreve a pessoa, a personalidade do Espírito Santo. Lucas vivia com a presença do Espírito Santo e ao lado de Paulo vivia milagres visíveis e invisíveis, revelações, conhecimento. Como era maravilhoso estar ao lado do apóstolo Paulo, uma pessoa que falava de uma pregação de poder e graça. Foi com Paulo na terceira viagem, quando Paulo passou na terceira viagem, que ele ficou em Filipos. Aí na terceira viagem Paulo foi buscar Silas, e ele se juntou a Paulo lá em Atos 26, capítulo 20, versículo 6 fala: ele foi com Paulo para o continente asiático e dali acompanhou para Jerusalém e os 4 anos de prisão. Ele foi nesta caminhada com Paulo e viu milagres, e por isso escreveu que o Espírito Santo foi quem encheu Jesus e levou para o deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, venceu isso. E Jesus, cheio do Espírito Santo, ele fala de um Espírito que se move dentro de nós, da pessoa bendita. Seus escritos dão muita ênfase à pessoa do Espírito Santo, pois viveu uma jornada repleta de manifestação visíveis e invisíveis.
Imagina o que era andar com o apóstolo Paulo na sua época. Um homem de Deus, um homem que transmitia milagre, um homem que exalava poder de Deus na sua vida, um homem que estava à direção de Deus, sua vida, seu trabalho, sua obra. Um homem que o seu pensamento era voltado para a mente de Cristo, que ele descreveu: escrever cartas, abrir igrejas, consolar irmãos, edificar a unidade da fé. A igreja tem que ser unida. E neste trajeto foi que Lucas, o médico amado, se formou um homem de Deus e escreveu, aleluia, Atos dos Apóstolos, e deixou ali contado realmente as marcas da vitória. A Bíblia nos fala, meus amados e queridos irmãos, que eles estavam procurando e pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo os impedia de ir a algum lugar. A segunda viagem, e uma noite, Paulo teve uma visão em que um varão da Macedônia apareceu e disse: vem e ajuda-nos. Então eles entenderam, a Bíblia fala lá, que ele escreve que entendemos que o Senhor havia nos chamado para uma grande obra. Lá em Atos 16, lá descreve, amados e queridos irmãos, que esse Lucas era enganjado com Paulo na obra missionária. Entendemos que o Senhor nos chamou. Ele podia escrever: entendemos que o Senhor chamou Paulo para a obra. Não, o Senhor nos chamou. Então ele era convicto desta pessoa, desta atuação, desta ação do Espírito Santo na sua vida. Que sejamos como Lucas, o médico amado, que acredita na pessoa do Espírito Santo, que acredita no seu mover, na sua direção, que acredita que o Espírito Santo conduz e dirige as nossas vidas. Nós possamos ser como Lucas, o médico amado, uma pessoa que é ser cheio do Espírito Santo. Foi Lucas que descreveu que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas sem ele estar no dia, porque Lucas veio encontrar depois com Paulo, lá na caminhada de Paulo, e isso aconteceu. Paulo nem estava no dia de Pentecostes, mas a Bíblia nos fala que Lucas, cheio do Espírito Santo, falou: naquele dia tinha línguas diferentes no meio da congregação, aleluia, tinha labaredas de fogo por cima da cabeça dos irmãos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo encheu toda a casa. Ele dá uma dimensão do Espírito que enche um lugar, do Espírito que enche as nossas vidas, que nos enche de paz, que nos enche de alegria, que nos enche de vitória. Nós possamos ser como Lucas, desejar a presença do Espírito Santo, amar o Espírito Santo, viver o Espírito Santo, viver os desígnios desse Espírito glorioso que o médico amado descreve nos seus escritos, que ele revela que Jesus era cheio do Espírito Santo e da necessidade que temos de ser cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.